A graça e a paz, meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês com toda a graça de Deus, aleluia. Tô passando aqui para deixar mais uma mensagem para os irmãos, amém. Uma palavra para Deus fortalecer e abençoar a vida de todos, amém. Com a graça dele, com a misericórdia dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, Deus tem tocado no meu coração falar sobre vivendo na alegria do Senhor. Amém? Vivendo na alegria do Senhor. Como é bom, meus irmãos, saber que é possível viver assim. Amém? Como é bom saber que a gente pode viver de forma que agrada a Deus, que traz alegria de fato ao coração nosso, ao coração do ser humano, ao coração daqueles que acreditam no Senhor Jesus. Amém? Como é bom saber que nós podemos lutar e fazer de tudo para vivermos felizes em qualquer situação. Como o apóstolo Paulo, que mesmo na prisão, por falar de Jesus, louvava o Senhor, né, junto com seus companheiros de pregação, e Deus ainda os libertava todas as vezes, né, das prisões, seja elas qualquer que fossem, né, as situações, os tipos de prisões, o Senhor os libertava e o Senhor nos liberta. Amém? Que nós possamos crer que até no dia de hoje é possível viver as maravilhas de Deus, o poder da palavra de Deus, viver de fato o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Que a palavra de Deus tem poder para curar, para salvar. E se você reparar, todo aquele que pratica a palavra de Deus, todo aquele que vive os ensinamentos da palavra de Deus, todo aquele que leva a sério a palavra de Deus, todo aquele que busca praticar e até aprender a palavra de Deus e fazer o que a palavra de Deus ensina, essas pessoas experimentam coisas grandiosas de Deus. Amém? Elas experimentam aquilo que a palavra de Deus promete e ensina. A cura vem, o poder vem, a felicidade vem, o domínio próprio vem, o poder de fazer muitas coisas que agradam ao Senhor e resistir ao pecado, tudo isso acontece. Amém? É possível ter disciplina na oração, tudo isso é possível ao que crê. Amém? E por que eu falo sobre viver na alegria do Senhor? Porque esse tema, essa mensagem falando sobre isso, é algo que bate forte no nosso coração, porque a palavra de Deus fala sobre isso, a alegria do crente, a alegria do justo, a alegria daquele que celebra a Deus, que anda com Deus, a alegria de saber que a nossa fé não é vazia, a nossa fé é verdadeira, a alegria de saber que nós podemos viver todas as maravilhas que a palavra de Deus ensina, a proteção que a palavra de Deus promete, a salvação que a palavra de Deus promete. Tudo isso acontece com a pessoa que crê. Amém, irmãos? E isso produz alegria. Aleluia. Produz muita alegria no nosso coração saber que a gente pode viver tudo que a palavra de Deus diz que nós podemos viver. Amém? Fazer tudo que Jesus disse que nós podemos fazer. Aleluia. E nós temos que buscar muito pela fé até o fim, buscar fazer tudo que a palavra de Deus promete, né? Curar pessoas, expulsar as trevas, né? Pregar o evangelho, muitas pessoas se arrependerem de seus pecados, crerem em Jesus. Tudo isso é possível e você pode ver acontecer quando você crê, quando você insiste, quando você persiste, quando você vê pessoas ali que, mesmo na busca pelo Senhor Jesus, naquela época que Jesus estava andando aqui sobre a terra pregando, né? Quando ele veio na missão dele de morrer na cruz por nós e nos ensinar. Até naquela época você vê que as pessoas insistiam, muitas pessoas mandavam, né? O cego ficar calado, né? E ele insistia, gritava e buscava.
muitas pessoas em situações difíceis, né, de chegar até Jesus, né? E naquela época muitas delas não tinham, como é que eu posso dizer, o conhecimento que nós temos hoje, né? Sobre Jesus, sobre quem ele é, o que ele fez. Tanto que os discípulos de Jesus naquela época foram entender melhor depois da ressurreição quem de fato Jesus era. Eles tinham noção, né? Mas não tinham aquela compreensão como eles mesmos tiveram depois da ressurreição de Jesus, né? Como Pedro foi transformado, né? Depois da ressurreição, quando Jesus perguntou para ele se ele ia apacentar as ovelhas, se ele amava Jesus mesmo. Então, assim, meus irmãos, mesmo naquela época, as pessoas, pela fé, elas enxergavam Jesus, via ali um homem, um profeta, e elas, por ver aquilo e ouvir a palavra dele, por ver ele, ouvir a voz dele, elas acreditavam: é Deus, é o Messias, é o Salvador. E eles viram a glória de Jesus, a glória do Filho de Deus, e eles acreditavam que era Deus mesmo, Deus encarnado, porque eles ouviram e creram. Amém? Porque pela aparência não dava para você saber que era Deus, porque Jesus veio ali como homem simples, humilde, comum, sem nenhuma, a, como é que eu posso dizer, como a palavra de Deus diz, com uma aparência muito chamativa, não. Ele veio normal. Então o que diferenciava Jesus ali não era a roupa, não era a riqueza física, mas era a palavra e o poder. Os guardas que foram prender Jesus, por exemplo, foram mandados para prender Jesus, e quando chegaram, escutaram Jesus falando, voltaram para trás sem prender ele, e falaram para os líderes religiosos: não, a gente nunca viu ninguém falar daquela forma. Amém? Então, se você crê em Jesus, se você crê em Deus, você de fato vai viver coisas maravilhosas. Não é todo mundo naquela época que via Jesus lá que experimentou maravilhas, não. Não, foi só aqueles que acreditaram e correram atrás. Amém? Da mesma forma é hoje. Não mudou. Jesus está aqui do mesmo jeito, está falando. E somente aqueles que acreditam e colocam em prática o que ouve de Deus, que tem temor de Deus, é que experimenta a salvação do Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus diz, né, nos Salmos, né, que aquele, né, que ouve o Senhor, aquele que dá atenção, aquele que tem temor, aquele que busca cumprir as leis de Deus, essa pessoa é que vai ter a misericórdia do Senhor. Interessante, né? A misericórdia e a justiça do Senhor vai alcançar quem teme a Deus. E quem é que teme a Deus? Aquele que crê e obedece. Amém? Então é possível você viver a alegria de Deus, você viver em alegria, em poder, em graça, passando sobre tudo, andando sobre as águas com amor e alegria e graça, pela fé. Amém, irmãos? Então creiam de fato em Deus, pratiquem tudo que vocês sabem de Deus, coloquem em prática e vocês vão viver na alegria do Senhor poderosamente. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.